Muito bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que acompanham 3 Minutos de Esporte com o Vanderlei Corrêa. É sempre um prazer e uma honra. Toda segunda, quarta e sexta, você já sabe, tem encontro marcado no meu canal no Facebook e no YouTube pra gente falar sobre campeonatos, falar sobre campeonato brasileiro. E vamos falar do campeonato brasileiro, porque o Palmeiras, por um detalhezinho, não conquistou o título de 2018 nesta quarta-feira, né? Ele fez o papel dele, venceu o América pelo placar de 4-0. O outro jogo, o Internacional perdeu para o Atlético Mineiro, está fora da briga pelo título, o Inter garantido apenas na Libertadores da América, que já é um grande feito para um time que vem da segunda divisão. E no outro jogo o Flamengo venceu, jogando em casa, e conseguiu se classificar, se manter na briga aí para a disputa do título do Campeonato Brasileiro. Porém, meus amigos, faltam 2 rodadas, 6 pontos em disputa. E o Palmeiras tem 5 pontos de vantagem no Flamengo. Ou seja, o Palmeiras joga por 2 empates. Num jogo em casa e num jogo fora de casa. Joga contra o Vasco da Gama nesse final de semana. Vasco da Gama que ganhou do São Paulo. Daqui a pouco eu falo sobre isso. E depois joga contra o Vitória em casa. Ou seja, para o Palmeiras perder esse título brasileiro, seria como um terremoto no Brasil. Olha que de vez em quando tem uns tremores de terra em alguns lugares aqui no Brasil, mas seria mais ou menos comparado a isso. Seria um terremoto, um furacão aqui no Brasil. Não vai perder, dificilmente vai perder. O Flamengo vai ficar na vontade. O Flamengo tem jogos complicados aí também, faltam 2 jogos para o Flamengo, né? E acho que difícil. O Flamengo andou perdendo pontos preciosíssimos aí, uns jogos que não poderia ter perdido. O São Paulo ontem, jogando em São Januário, precisava vencer, ou se empatasse, entrava no G4. E o São Paulo conseguiu perder para o Vasco pelo placar de 2-0, né? Deu 2 chutes pro gol no jogo todo e não criou nada, e foi aquela jardinagem, né? Jardine ali, o técnico, foi uma verdadeira jardinagem. O São Paulo não avançou, não conseguiu avançar, né? Então, ou seja, o São Paulo também está fazendo de tudo para perder a vaga na Libertadores. Acho que é difícil o São Paulo entrar entre os 4, deve entrar na pré-Libertadores, mas dificilmente entra no G4. Agora, o perfil da rede social do Instagram da FIFA publicou nessa semana agora uma notícia se dizendo o seguinte, referindo-se ao Corinthians como o único campeão fora da Europa, o único clube fora da Europa que foi campeão de Mundial de Clubes por 2 vezes seguidas. Isso deu um bafafá porque a mesma FIFA, no ano passado, reconheceu os títulos intercontinentais que eram realizados antes de 2000, que era o campeão da Libertadores contra o campeão da Champions League. O Santos foi 2 vezes campeão, o São Paulo também foi bicampeão. O Santos venceu o Benfica e depois venceu o Milan, o São Paulo venceu o Barcelona e depois venceu o Milan também, né? Isso na década de 60 e década de 90. O que você acha? Você concorda? A FIFA, primeiro que quem liga porque a FIFA diz, né? A FIFA é um antro de corrupção. A FIFA é a Brasília do futebol, né? A Brasília de futebol é o Congresso Nacional, é a FIFA. Então, eu não ligo muito porque a FIFA fala, não. Eu ligo pelos jogos que eu assisti, enfim, e vi o São Paulo ser campeão 2 vezes, e sei que o Santos também foi campeão 2 vezes também mundial. O Corinthians foi campeão mundial também, enfim. Mas dizer que é só o Corinthians, se você é torcedor do Corinthians, você é torcedor do São Paulo, você é torcedor do Santos, o que você acha? Comente aqui no blog e dê a sua opinião aqui. Porque eu acho que se o São Paulo perder, se o Palmeiras perder esse título brasileiro desse ano, a vergonha vai ser tão grande quanto, vai ser igual aquela coisa do título mundial de 51, né? Vai ser uma coisa meio comparada a isso. Acho difícil. Mas eu quero a sua participação, o seu comentário. Você, corintiano, é o único campeão fora da Europa, bicampeão mundial? É isso mesmo? De acordo com a FIFA? A FIFA tá certo ou não? Vale os títulos intercontinentais de São Paulo e Santos também. Comente aqui. Um forte abraço para você, na segunda eu volto. Tchau, tchau.